Desculpem que hoje não tem tradução simultânea, tá? Eu sou português, então vai ter alguns problemas aí durante a minha apresentação. Eu vou falar de propaganda e essa destruição criativa que a gente está fazendo. É bom olhar hoje o que está acontecendo, especialmente em termos de tecnologia, e eu vou contar aqui um pouco o que aconteceu nos últimos 2 anos. Vou apresentar talvez o projeto mais ambicioso que nós fizemos na agência em termos de inovação, em termos de ambição, ou seja, algo que não é normal uma agência de propaganda colocar na rua, e para uma marca tão grande como a Fiat. E isso é um pouco assim como o mundo está olhando hoje a tecnologia e como a tecnologia ela está entrando dentro das agências e o que a gente pode fazer com ela. A destruição criativa não é um monte de publicitário entrando no black box, né? Mas seria até engraçado ver isso, mas a destruição criativa no fundo, olhar para modelos de negócio que estão ultrapassados e propor outros. Hoje a gente falou de música, eu vi muita gente falando de novos modelos de negócio. Hoje a gente tem grandes empresas, talvez a gente veja nos Estados Unidos, né, empresas com uma grande relevância e talvez as mais bem avaliadas nos últimos anos, como o Airbnb ou o Uber. São empresas que elas, no fundo, destruíram o modelo de negócio, estão propondo novas formas, novas transações, e é bacana ver como tudo isso é feito com tecnologia. E hoje nós, como publicitários, a gente tem que olhar a tecnologia e tem que trazer para dentro da agência e, no fundo, tem que criar formas dessa tecnologia dialogar com as pessoas de um jeito que seja invisível, né? Porque as pessoas elas não conseguem adotar novos comportamentos de um jeito que eu tenha que impor muitas barreiras, né? Ela tem que ser muito orgânica, ela tem que ser muito facilitada. Isso acaba acontecendo porque hoje a gente vê que muitos clientes estão desaparecendo, né? Muitos clientes, até por essa revolução desses modelos de negócio que estão surgindo, e é bacana quando dentro das agências a gente consegue cutucar o cliente, a gente consegue propor algo que vai além de uma campanha, né? É importante apresentar campanhas, elas sempre vão ter um papel muito importante no diálogo com o consumidor e na construção de uma marca, mas hoje o publicitário, mais do que preencher espaços, ele pode preencher aquele espaço, mais do que preencher espaços de mídia, ele pode preencher aquele espaço que é muito importante, que é o futuro, né? Como é que essa marca vai se comportar no futuro, como é que aquela relação que eu tenho hoje com os meus consumidores vai ser amanhã, entrando um novo concorrente, como é que isso vai acontecer? É importante ver que a Kodak, engraçado que a Kodak, no ano em que ela anunciou a sua falência, o Instagram foi vendido por $1 bilhão. E eu fico imaginando por que a agência da Kodak não propôs o Instagram como um desenvolvimento, como uma nova leitura, até como um serviço que a Kodak poderia colocar na rua. Porque o Instagram nada mais é do que esse momento instantâneo, né? E você dividir. O GB acabou de falar sobre o Instagram e mostrou muito bem como o Instagram hoje está vivo e está presente. E a Kodak era assim há muitos anos atrás, o share de você ter uma Polaroid e dividir com os seus amigos, aquele momento instantâneo e artístico também que a Polaroid proporcionava. E é bacana porque você vê novas coisas aparecendo, mas ela podia ter surgido pela Kodak, como o Waze, que acabou sendo comprado pelo Google, porque não foi criado pelos engenheiros do Google, né? Os engenheiros talvez estavam muito focados em fazer a melhor tecnologia e às vezes se esqueceram daquilo que faz a engenharia funcionar, que são as pessoas, né? Que são esse novo mundo colaborativo e comunitário que é o Waze, né? E é bacana que depois de ter lançado o Google Maps, né, anos depois, o Google acaba comprando o Waze por ser uma ferramenta mais interessante e por ser uma ferramenta que acaba fazendo mais sentido. Mas aqui você vê que ela é muito mais friendly, ela realmente é muito mais funcional do que o Google Maps e acaba sendo também uma lição para nós quando a gente está analisando negócios e está tentando enxergar
o porquê da gente estar colocando essa coisa na rua. Ou então, e aqui é bacana quando a gente fala do Blockbuster e fala Netflix, porque aqui estamos falando de um assunto que muitas vezes os nossos clientes e muitas vezes dentro da agência a gente também evita falar, que é o risco, né? Você tinha o Netflix que enviava DVDs pelo correio para casa, tinha um negócio estável e resolveu fazer isso via web, ou seja, mudar completamente o seu negócio, arriscar e acabou até colocando na falência a Blockbuster. E você vê que a gente tem, dentro da agência também, se a gente tem essa coragem de enxergar um futuro menos promissor para os nossos clientes, temos que ter a obrigação de mostrar que existem outras formas de ter um serviço, de proporcionar um serviço para os seus consumidores e outras formas de se relacionar com os seus consumidores. E tudo isto para explicar porque é que, e é esse case que eu vou explicar para vocês, a gente levou mais de 2 anos para colocar na rua, porque é que a Fiat investiu na Live Store, né? A Live Store é, na verdade, uma plataforma digital com uma série de produtos associados a isso também. E na verdade, assim, a Fiat investiu bastante dinheiro nesta plataforma e não necessariamente ela está colocando na rua, né, como se fosse um novo modelo de carro, né? Então, porque é que a Fiat está investindo tanto em algo que não é necessariamente o seu core business? Ela está investindo em algo que é importante no futuro e é importante já hoje, que é esse relacionamento com as pessoas, né? E usando o ambiente virtual, né, o ambiente digital, e como é que a gente consegue, de alguma forma, fazer com que a pessoa, em vez de ir a uma concessionária, a concessionária vá até ela de um jeito completamente inovador. Espero que agora passe o som. Eu vou passar um vídeo que meio que explica este case para quem não o conhece. E se você pudesse entrar no seu próximo carro pela internet? Apresentamos a primeira Point of View Store do mundo. Fiat Live Store. Uma maneira revolucionária de experimentar carros na web. Oi, Amanda. Que carro você quer conhecer melhor? Oi, quero ver o Fiat 500. Claro, eu tô aqui para te mostrar o Fiat que você quiser. Você conversa ao vivo com um dos nossos 12 experts. E esse device são seus olhos. Desenvolvido especialmente para transmitir 2 vias de áudio Point of View Video em tempo real. E rodas? Que outras rodas você tem pro Fiat 500? Olha só. Bacana, hein? Que outras cores você tem? Vem comigo que eu te mostro. Ao vivo todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. No final, você pode fechar a compra do carro na concessionária Fiat mais próxima. E se não quiser falar, pode pegar carona no atendimento de outro usuário ou conhecer as principais features dos carros através de vídeos explicativos. Fiat Live Store, a maior inovação automobilística do ano, não é um carro, é um novo modelo de negócios. E a gente falou tanto de startup hoje aqui ao longo do dia e o que aconteceu para este projeto foi exatamente isso. A gente criou uma startup dentro da agência, à volta de 60 pessoas, com picos de 100, 120 pessoas trabalhando diariamente ao longo de 2 anos para colocar este projeto na rua. Eu vou falar um pouco deste projeto, vocês vão entender como é que a gente conseguiu ter sucesso, mas como toda a startup durante esses 2 anos, tivemos poucas vitórias e muitos pesadelos, mas faz parte. Mas no fundo a gente queria isto, a gente queria passar uma experiência única que o consumidor dentro de casa
ele tivesse quase uma forma mágica, ele pudesse entrar dentro do carro, ele pudesse conversar com alguém, ele pudesse de algum jeito humanizar aquele ambiente virtual que é a web, mas sem perder a inovação que a gente está trazendo e que mostre também que a Fiat, de algum jeito, a inovação que tem dentro dos carros, a gente está trazendo também com uma experiência que ela pode usufruir e que ela pode até contar para os seus amigos. A gente pensou numa plataforma, obviamente, que ela fosse escalonável, que ela pudesse servir todo mundo. Estava até comentando com um amigo agora que daqui a 2 dias estou indo para Detroit e a gente vai começar a implementar este serviço nos Estados Unidos para a Fiat nos Estados Unidos e no fundo é bacana ver que estes 2 anos que a gente perdeu aqui, agora a gente vai poder semear ao longo dos outros países e levar esta tecnologia e esta forma nova de experimentar carros para outros lugares. Mas acima de tudo, e isso é uma coisa que hoje grandes empresas e grandes produtos fazem sucesso, é porque de algum jeito essa tecnologia ela é humanizada. Então, por mais que seja algo virtual, é bacana que o expert que vai atender você num atendimento ao vivo, vai ter sempre um momento em que ele vai olhar para você. Isso foi algo que a gente passou para todos os experts e hoje a gente já está no 3º grupo de experts, são à volta de 12 experts que estão diariamente na Live Store. E em algum momento ele vai sempre olhar para o espelho retrovisor e vai olhar para você, vai ter um contacto visual, ele vai te atender pelo seu nome. Então é uma experiência que, de algum modo, humaniza aquela relação e deixa ela mais bacana e mais confortável. A ideia foi fácil de ter, a ideia surgiu, como eu falei, há quase 2 anos atrás. A gente não fazia nenhuma ideia como construir e eu vou passar aqui um pouco por todos os pontos, bem levemente, tá? Para não amassar todos vocês, mas esse serviço ele pode ser acessado por um computador ou por um tablet. Esse atendimento é registado na API. Os experts, eles são avisados logo que haja esse pedido, em menos de 1 segundo ele é avisado no seu smartphone, ele dá o OK e na hora que ele dá o OK, a câmera que ele tem e que está no nível dos olhos dele, liga-se automaticamente. E aqui talvez foi o maior desafio que a gente teve, foi onde a gente quebrou muito a cabeça, porque a gente tinha uma câmera e a câmera tinha que ser em HD, tinha que passar uma boa imagem. Pô, como é que a gente tem a voz, tem a imagem, uma imagem pesada, como é que a gente consegue sincronizar tudo isso? E depois a gente ainda tem um outro layer que eu vou falar daqui a pouco, né? Um layer de uma tela, uma outra interface que a gente coloca no computador do usuário. Mas como é que a gente faz tudo isso ficar sincronizado e especialmente como é que o vídeo não acaba corrompendo todo esse processo? A gente acabou achando uma solução de, na hora que está gravando, converte esse vídeo para um formato mais leve e aí eu consigo transmitir tudo sem aquela experiência ruim de você estar falando, se está vendo outra coisa, tem um delay na resposta. E isso para nós era talvez a coisa mais importante, que era passar uma experiência positiva, bacana, sem esse problema que às vezes a gente sente no Skype, que às vezes sente no Hangout, onde você tem um delay, ou você tem um problema de som, ou até de imagem. Aqui isto era talvez assim, era como você entrar numa concessionária, ela estar com o ar-condicionado quebrado. Para nós era o ponto fulcral do serviço, era que esse momento fosse mágico, que esse momento de alguma forma eu fosse muito positivo e ao mesmo tempo não causasse nenhum embaraço nem do outro lado, nem para o expert, né, que ficasse no momento em que ficava uma conversa de surdos. Então a gente ficou à volta de uns 2, 3 meses quebrando a cabeça para resolver este pepino. Esse servidor que recebe o vídeo gerado, né, pelo Excel, transmite para o usuário. E isso é bacana na hora que ele está falando com o usuário.
E como a gente tem um estúdio, e o estúdio é do lado da fábrica da Fiat, lá em Betim, a gente tem à volta de 5, 6 carros e a gente vai colocando os novos modelos lá nessa Live Store. Você não pode ter todas as cores naquela Live Store, você não pode ter todos os modelos daqueles carros. Então, o que é que a gente faz? A gente tem um layer que a gente ativa na tela do usuário, ativado por um smartphone que o expert tem. Então, sempre que ele está falando com o usuário, ele coloca uma cor diferente, ele coloca uma roda diferente na tela do usuário e a conversa fica muito mais rica, a conversa fica muito mais produtiva e se acaba rentabilizando todo aquele espaço por todos os modelos da Fiat. Aí a experiência é replicada na nuvem para outros usuários, porque a gente tem à volta de 10, 12 experts naquele ambiente que conseguem fazer, um atendimento ao vivo por vez. Se você quiser realmente ter esse atendimento ao vivo, você espera a sua vez e depois você pode até se cadastrar e ser avisado. Se você não quiser esperar, você pode entrar de carona. Então, hoje o serviço aguenta milhões de pessoas na carona, e o que é bacana porque tanto tem conteúdo frio, como alguns vídeos de outras conversas para o cara poder assistir, tem esse conteúdo ao vivo que ele pode ter com o expert, ou o usuário, se quiser, pode entrar nessa de carona, ele não fala, ele apenas ouve a conversa e acompanha esse atendimento ao vivo. No final do atendimento, o expert avalia a intenção de compra do cliente. Isto é muito importante para a Fiat, não é? Ou seja, hoje a Live Store, ela, em termos de geração de leads, ela é, em termos de importância também, ela é a segunda maior, poderia ser considerada a segunda maior concessionária do Brasil, da Fiat, pela importância que tem. Então, por isso, na hora que o expert manda uma mensagem para a concessionária, ele já avalia a intenção de compra do cliente. Isto é mega importante porque a gente está alimentando, no fundo, todas as concessionárias do Brasil, de qualquer ponto, e na hora que o usuário chega lá, a galera da concessionária já sabe exatamente o que o cara viu, se ele tem realmente uma intenção de compra, se de algum jeito, qual é o modelo que quer ver, qual é o test drive que ele fez. Essa API envia a informação para a plataforma da CRM da Fiat, ou seja, a gente está construindo toda essa base de dados, envia também para a concessionária onde o cliente vai fazer o test drive. Então, eu vou passar aqui os 2 anos, tem uns percalços pelo caminho. Em agosto de 2012 nasceu a ideia. Este aqui, acreditem, foi o primeiro protótipo que fizemos. Éramos um pouco naivos, né, de achar que isso era possível, mas foi exatamente essa engenharia que a gente acabou fazendo para testar. A gente acreditava que era possível fazer. Nesse mesmo ano surgiu o Google Glasses e para nós era uma felicidade, porque, então, o Google lançou algo que a gente pode usar, mas infelizmente o Google Glasses tem uma bateria que dura muito pouco tempo, não seria possível fazer o live streaming, então acabámos descartando e acabámos por fazer algo que, no fundo, é uma combinação de tecnologias, e acabámos por desenhar este capacete que, na verdade, só o expert o vê, não é? Que ele coloca todos os dias. Foi um desafio também produzir isto, porque as agências de propaganda não estão habituadas a fazer produtos, não é? Então, no fundo, a gente chamou uma empresa de design, até porque o capacete precisava ser ergonómico, a gente precisava equilibrar o peso, até porque o expert ia ficar 8 horas dentro do estúdio falando com as pessoas, então precisava de ficar numa posição confortável. Mas isto aqui é bacana, que a gente acabou, combinando várias tecnologias e conseguiu depois construir tudo. Em novembro de 2012 a ideia acabou realmente sendo aprovada pela Fiat. O próprio presidente da Fiat, Bellini, é bacana porque ele enxergou e ele falou, um dia os carros vão ser vendidos pela internet, quando isso for possível a gente já está lá, a gente já tem uma plataforma para a rua, a gente já tem uma relação bacana com o nosso consumidor nessa Live Store, então estamos preparados para esse momento
que vai surgir, não se sabe quando, mas logo em breve. Então, você vê que os grandes líderes eles enxergam esses momentos e por isso foi feito também este investimento todo pela Fiat. Começámos essa construção do estúdio de 600 metros quadrados, tivemos vários desafios também com rádios pirata que tinham interferência no Wi-Fi dentro do estúdio. Isso foi um grande desafio porque eram coisas que a gente não conseguia controlar. E a gente teve que quase que construir um bunker e hoje, ou seja, é um ambiente super estável, onde basicamente não tem nenhuma interferência, mas acabou, é aquelas coisas de startup, não é? Acabou sendo um custo muito superior do que a gente tinha previsto, até por todas essas condicionantes. Em março de 2013 a gente começa o programa de treinamento dos experts. É estranho, até porque o cara está com capacetes, a câmera está no nível dos olhos, na verdade ele vai falar com as mãos, e a gente acabou chamando um diretor de teatro, onde deu várias aulas a estes primeiros experts, estas são as fotos dos primeiros, o primeiro grupo, e eles fizeram um treinamento de 1 mês, 2 meses, e depois a gente acabou depois fazendo isso quase como um processo que a gente está repetindo, agora já está no terceiro grupo. Mas é bacana que a gente teve vários desafios também, até na hora de fazer o treinamento desses experts e como é que eles conversam com o consumidor e como é que eles usam as mãos. É bacana que eles têm que fugir de todas as coisas que acabam acontecendo nas conversas, como entrar dentro do carro, e esses são os pedidos talvez mais normais na Live Store. As pessoas querem ver o carro no interior, querem que alguém entre no carro, quer como é que fica o joelho batendo no banco de trás ou não. Então os caras viram contorcionistas, né? Aquilo acaba virando um circo. Em abril de 2013 a gente acabou com o estúdio. Esta é a primeira imagem quando estacionámos os carros. E este foi o primeiro teste em ambiente real que a gente fez em 2013, abril de 2013, ou seja, estava ainda bem longe de vir para a rua, mas foi um sucesso e festejámos bastante. Por mais que essa imagem seja muito tosca, para nós foi como aterrissando na Lua. Começámos a produção desse capacete, que a gente deu o nome de MyStream, e mais do que o capacete foram as surpresas que foram surgindo. A gente, ao longo dos meses, a gente foi mudando os componentes do capacete, até porque era difícil medir, todo mundo ter o mesmo tipo de cabeça, então precisava ser realmente bem mais flexível e mais maleável, e acabámos por refazer todos os capacetes. Hoje a gente já está usando um muito mais leve e vai evoluindo cada vez mais. Em julho a gente termina o programa de treinamento e em agosto de 2013 realmente começa a operação em modo beta, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Foi muita frustração, ou seja, muitas coisas que deram errado, interferências, mas a gente aprendeu muito, acabou melhorando o processo e 1 mês depois a gente conseguiu colocar todo mundo na mesma sala para festejar, porque em outubro a gente lançou primeiro para os jornalistas. Foi numa sala na agência onde a gente convidou todo mundo pôde testar a ferramenta, e que foi bacana porque basicamente muitos deles não acreditavam que era possível. Não, mas espera aí, isto não está gravado, isto não é uma pegadinha. Então foi muito bacana ver como algo que era tão inovador e na verdade os caras não sabiam que estava acontecendo naquele exato momento e que a gente tinha levado 2 anos para colocar na rua. Quase 500 mil visitantes únicos por mês, e aqui foi talvez os números mais surpreendentes. A gente sabe que muitas vezes o cara tem um atendimento, os atendimentos duram à volta de 2 minutos, 2 minutos e meio.
mas ele acaba ficando, acaba vendo vídeos frios, acaba às vezes pegando carona noutros atendimentos. Sempre que tem uma campanha na rua e há um novo lançamento da Fiat, o carro mais pedido acaba sempre por ser aquele que está sendo anunciado na TV. Então você tem um link direto entre o que está sendo falado e o que as pessoas querem ver lá na Live Store. E o mais importante que tudo é que a experiência é tão rica que quase 70% dos atendimentos ao vivo resultaram em test drives. Sabendo que o test drive é a última barreira para o cara comprar um carro, isso explica um pouco porque a Fiat, de novo este ano, ela já é há 13 anos, de novo ela vai ser líder de vendas no Brasil. E isto explica um pouco também, como eu estava falando no começo, porque é que as agências hoje elas estão tão preocupadas em trazer tecnologia para dentro de casa e, no fundo, provocando os clientes com este tipo de projetos. Porque, no fundo, é um jeito da gente construir algo que seja mais perene, construir algo que, no fundo, faça mais sentido para as marcas e seja relevante para as pessoas. A Live Store, quem não entrou, eu recomendo que cheguem em casa, bom, agora já fechou, mas amanhã entrem, se tiver uma conexão acima de 2 megabytes, vocês vão ter uma experiência com o Expert, vocês podem fazer perguntas, podem até fazer pegadinha, eles estão preparados, eles estão super preparados para responder a todo tipo de pergunta, mas é bacana ver como hoje a gente está vivendo um momento mágico na propaganda, porque hoje temos mais do que a oportunidade de construir marcas, a gente tem a oportunidade de construir serviços, tem a oportunidade de lançar produtos, tem a oportunidade de ter aquela dor de dono que é essencial para realmente construir marcas de sucesso, e isso acaba mudando muito a relação das agências com os clientes. A gente enxerga que a Isobar hoje ela funciona muito no modo beta, então ela quando trabalha ao cliente, ela trabalha de um jeito em que, bom, vamos testar, vamos arriscar. Este foi um projeto que levou 2 anos e podia não ter dado certo, né? Podia não funcionar. E isso, a questão do risco é essencial, não só a agência assumir esse risco, mas ela construir uma relação de confiança com o cliente, ao ponto dos dois entrarem e embarcarem nessa, e depois a gente conseguir colocar na rua algo que seja muito relevante e que seja, no fundo, aquele elo que está faltando para deixar a internet ainda mais humana, ainda mais interessante. E isto é só o começo, né? Porque hoje, com tantos wearable devices, com tanta tecnologia que está sendo lançada, nós, publicitários, temos mais chance de conectar as pessoas com as marcas de um jeito ainda mais inovador. Este é um deles. A gente acredita que, bom, com a tecnologia o céu é o limite, né? Você pode criar muitos mais, mas no fundo a tecnologia hoje ela acaba sendo essencial na construção de uma marca, até porque hoje a gente não vive sem um celular, a gente não vive sem uma ligação Wi-Fi ou sem uma conexão 4G, embora ela nunca funcione, mas é importante que a gente enxergue isso, traga para dentro da agência, consiga de uma forma quase invisível. Eu acredito muito que a tecnologia ela tem que ser invisível, cada vez mais invisível, ao ponto que ela não seja um empecilho, ela não seja um estorvo, né? É óbvio que esse capacete ele vai ser só usado pelo expert, não é? Mas se a gente comparar com o Google Glasses, por exemplo, o Google Glasses é extremamente pioneiro, mas não sei se vai vingar por ser algo que é invasivo não só para quem está usando, mas para quem está do outro lado, porque pode se sentir constrangido por estar sendo filmado ou por estarem recolhendo informação dele. Então, quanto mais invisível for, e isto foi isto que a gente trouxe para a Fiat Live Store, ou seja, é uma experiência puramente lúdica para o consumidor. Ele entra e clica no botão, é só isso. É só isso que eu tenho que fazer, e autorizar a voz. É só isso. Para ele é só um vídeo passando com telas acontecendo,
E, na verdade, assim, em toda a tecnologia que a gente construiu, levou 2 anos para colocar na rua, para ele é indiferente, ou seja, e acaba não sendo uma barreira porque a gente fez com que tudo ficasse funcional e tudo ficasse simplificado na hora dele entrar na loja. E é isto. Obrigado.